Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos aguardar nossos queridos aparecerem. Aí, meu convidado já está aí, meu convidado especial. Boa noite. Vamos aguardar. Olá, Olá, boa noite. tudo bem? Eu estou bem, e você? Tudo bem? Quanto tempo, né? Pois, vamos aguardar. A gente está fazendo um testezinho antes de começar. A live inicia às 20 horas e 2 minutos. Ainda estamos 2 minutos adiantados, só para a Isso gente aí. dando essa novidade, né, de fazer a live aí com a 2. Aí Ora, testando, ver se vai dar tudo certo. vai sim. Enquanto isso, o pessoal vai chegando, vão se aquecendo. Vamos torcer pra internet aguentar. Vamos torcer. Boa noite, mãe. Boa noite, Ju. Seja bem-vinda. E aproveitando, como essa live vai ficar gravada no YouTube, então quero aproveitar que ainda não começou para falar um pouquinho da nossa escola de inglês, a Dynamic. Na verdade, eu vou falar pro pai da criança dizer um pouquinho sobre a escola, né? Então, para ele falar um pouquinho do curso, não sei se a internet dele está funcionando ou não. Eu vi que está tudo girando, mas eu acredito que vai funcionar. A escola de inglês. Oi, amor. Ei, tô voltando aqui, peraí. Tá voltando? Tá tudo certo aí? Agora tá, é que eu tava virando a internet pra não sobrecarregar aqui, não ter perigo de ficar travando. Legal. Então, eu gostaria que antes de começar a live, ainda tem um tempinho, para você falar rapidinho da nossa escola de inglês. Ah, com certeza. Como essa live vai ficar gravada no YouTube, então o proprietário da escola hoje está aqui, então ele vai falar um pouquinho da escola. Então tá bom, pessoal. Aproveitando então, né, falar que nós temos a escola aqui, a primeira unidade da Dynamic English no Capão Raso, do ladinho do terminal ali do Big, do Pinheirinho. E nossa escola, ela tem um diferencial gigante em relação às comuns, né? A gente está habituado com as escolas grandes, mas que são tradicionais em método de ensino. E nós temos uma metodologia completamente voltada para a conversação, naturalidade do aprendizado, sem contar os valores, né, que são essenciais dentro do nosso negócio, que, como eu falo, né, nós não tratamos de números com nossos alunos, nós tratamos de pessoas. E nós buscamos ensinar elas dentro das suas individualidades, dentro da sua capacidade, que melhor ela aprende, porque cada um tem um melhor jeito de aprender qualquer coisa. E nós temos essa sensibilidade de poder usar o que ela tem de melhor a favor dela mesmo, para aprender o inglês rápido. Em 18 meses a gente entrega do quem não sabe falar nada até uma conversação fluente, podendo viajar, trabalhar, enfim, fazer qualquer coisa que mude a vida delas. Isso aí. Então, você que está aí na quarentena, principalmente, sem saber o que fazer, achou que esse ano ia ser o ano de novas oportunidades, conquistas, e pode estar pensando que não foi dessa vez. Eu acredito que não, que ainda dá tempo, né? Invista em você, invista num idioma, para que você possa, né, crescer no futuro, né, dentro da empresa onde você já trabalha, ou talvez não trabalhe ainda. Eu acredito que isso é um grande investimento. Eu não tive a oportunidade de fazer inglês quando menina. Era tudo muito difícil antigamente, era tudo muito caro. Né, os meus pais não tinham condições. Enfim, hoje eu acredito que tem bastante oportunidade. E a nossa escola é uma escola que o custo-benefício é muito pequeno.
Eu gostaria de ter essa escola na minha época de menina, com o preço que é hoje, né? Depois você pode se informar ligando no telefone e tudo mais. Mas é Isso aí. uma oportunidade muito grande. O valor é muito baixo, né? O investimento é muito pequeno para você investir em você, né? Para você aprender. Como eu gostaria de ter feito quando menina, né? Mas Isso não foi aí. possível, estou fazendo agora. Não, É, não é. porque a gente fala, o investimento quando é feito na gente mesmo, né, em nós próprios, não tem quem tire. O conhecimento que a gente adquire, ninguém tira da gente. A gente pode perder tudo que a gente tem, mas o conhecimento jamais. E É com verdade. conhecimento você pode fazer qualquer coisa, né? E o inglês com certeza é um diferencial, não só na parte de trabalho aqui no Brasil, mas as oportunidades que se abrem, as fronteiras caem todas, porque você tem um idioma universal. Se você domina isso, faz completamente a diferença, seja para lazer, seja para trabalho, seja para qualquer coisa. E é isso aí. Quem quiser conhecer mais, a gente está à disposição aí para quem entra em contato, a gente passa os detalhes do curso. Inclusive, temos uma turma que vai iniciar nessa sexta-feira agora, que é do nosso projeto Dynamic Opportunity, que é uma turma que vai essencialmente estudar gratuitamente, né, sem custo. A gente abriu essa possibilidade porque Deus falou comigo desde quando, antes de abrir a escola, que eu tinha que usar essa ferramenta para mudar a vida das pessoas que querem e às vezes não podem. E nós temos, graças a Deus, aí alguns inscritos já. A turma vai começar e nós vamos fazer a diferença na vida dessas pessoas, tenho certeza. Ah, com certeza. É uma grande oportunidade, né? Nós lançamos esse em especial, né, para ministrar o curso de graça, né? Então eu acredito que as pessoas que se inscreveram, elas são pessoas que elas têm objetivo, né? Foi feita uma breve entrevista com elas Sim. e são pessoas que têm objetivo, elas querem crescer, elas querem aprender. Então eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença esse curso na vida delas. E quem não fez, infelizmente, está perdendo a grande oportunidade. Por isso que eu falo, eu não tive essa oportunidade quando, né, quando mais nova. Então, aproveitem a oportunidade, quem é mais novo, até para quem já, né, é mais maduro, mas para quem é novo, vale a pena investir. Eu tenho certeza que se eu tivesse tido a oportunidade de estudar quando era jovem, o inglês, eu teria a oportunidade de ter bons empregos. Então, Com certeza. né, e eu vejo que hoje, olhando para trás, né, eu não pude crescer tanto profissionalmente, talvez também por causa de não ter um idioma. Se eu tivesse, eu tinha decolado mais rápido. Então, fica a dica aí, essa dica muito importante, essa dica muito especial para vocês que não têm um curso ou terminou, estava vendo que muita gente começa os cursos e não terminam, né? É. Começam faculdade, começam um curso de idiomas, começam vários cursos e não terminam, fica pela Eles metade, vão, né? vão Então, desistindo dos começou, próprios sonhos. exatamente. Então, começou, termine. Isso aconteceu comigo, né? De quantas coisas eu comecei e não terminei. Então, a faculdade é uma, eu já poderia estar talvez na segunda, terceira faculdade. E por quê? Porque eu começava e não terminava, né? Vinham as dificuldades, os desafios, a primeira coisa que eu fazia era abandonar tudo. Então, não deixe para depois, não comece, né, termine o que você começa, não deixe pela metade. E se você ficou algum curso aí, principalmente de inglês, que você não conseguiu concluir, entre em contato conosco, né, e aproveite essa oportunidade que a nossa escola está trazendo para Curitiba. É Isso isso aí. aí. Então, vamos lá, Vamos vamos começar. começar a live de hoje. É uma live bem especial. Acredito que é continuação de tudo, de todas as histórias que já foram faladas aqui, né, da minha história, ressurgindo do poço, como que foi ir para o poço, como foi a estar ali no poço e hoje como é estar, ter saído do poço, né? A gente falou sobre José, que foi lançado lá no poço e do poço foi para governador. E eu acho assim que uma frase que eu li hoje acho bem interessante e achei bem verdadeira, que a difícil decisão de recomeçar, né? Então, foi o que aconteceu conosco, né?
histórias diferentes, histórias, né, vividas de formas diferentes. E eu quero começar com um versículo que quando eu falei com o Anderson, de nós fazemos a live junto, e tá falando um pouco de nós, como foi o desafio de recomeçar. E um versículo, boa noite para todo mundo que está aí, Alice, a Judite, Gilmar. Gilmar de novo. É isso aí, Gilmar. Obrigado da participação sempre conosco. Sejam bem-vindos. E espero que essas palavras edifiquem o coração de vocês, assim como eu falo que Deus primeiro falou ao meu coração e com certeza vai falar ao seu coração também. E uma palavra que eu quero ler está lá no livro de Isaías, no Velho Testamento. No livro de Isaías, no capítulo 43, no versículo 18 e 19. E nesse versículo, ele veio bem de encontro à palavra que eu quero falar hoje, que é o poder de recomeçar, né? A difícil decisão de recomeçar. E esse versículo diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo. Então, quando eu li, né, lendo sobre recomeço e tudo mais, eu li esse versículo, e foi bem realmente o que aconteceu comigo e com o Anderson, né? Das coisas que foram passadas, o passado, até eu estava vendo o significado da palavra começar e recomeçar. Quando a gente fala em começar, é algo novo, né? Uma experiência nova que a gente está vivendo, né? Não tem cicatrizes, não tem marcas, não tem história, é tudo novo, é o começo. E isso vale para tudo, né? Para um casamento, para um trabalho, um novo cargo, um curso, uma faculdade, é o começo. Tudo é lindo, tudo é empolgante, borboleta na barriga, né, como falam. Então, não tem cicatrizes, ainda não tem uma história. E o recomeço é o que aconteceu antes, é o que deu errado, né, praticamente, é o que não deu certo. O recomeço é isso, é o que não deu certo. É um defunto, né, eu já digo. Não é para qualquer um, é muito difícil. Um exemplo que eu gostaria de colocar é uma piscina, por exemplo. Se você entrar numa piscina e se afogar, a primeira vez que você entra já de qualquer jeito, não sabendo se vai dar pé ou não, entrar e se afogar, a segunda vez você vai ficar com medo. Você não vai querer entrar de novo nessa piscina, né? Você vai ficar com aquele trauma. Opa, peraí, eu vou pensar se eu vou entrar ou não, se vale a pena ou não. E foi o que aconteceu conosco, né? Quando nós nos encontramos, né? Eu acredito que Deus colocou Anderson no meu caminho e a gente sabe que todo recomeço ele é difícil, ele não é para qualquer um. Na verdade, o recomeço é um problema. Eu acredito assim que a gente sente medo, é pancadaria, porque foi esse sentimento que veio aos nossos corações, né, de recomeçar uma nova vida. Eu e o Anderson, a gente passou por casamentos que foram, né, destruídos, casamentos que não deram certo, né, por anos ali tentando fazer algo que desse certo. E eu, particularmente, já estava, né, convencida de que eu estaria sempre, para sempre sozinha. Mesmo querendo ter alguém ao meu lado, eu tinha medos, né? Por isso que eu falo, o recomeço, ele vem com medos, né? Ele vem carregado de medos. A gente tem medo de começar uma nova história. Por quê? Porque ninguém é o mesmo depois da dor, né? Como eu falei, o recomeço ele é marcado por cicatrizes, por coisas que não deram certo, por coisas que fizeram sofrer, por coisas tristes. Então, o sentimento quando aparece algo novo é medo,
Foi a mesma coisa quando eu iniciei a faculdade, que o Anderson me incentivou muito a começar. Eu já tinha trancado 2 faculdades, não tinha terminado. E realmente, quando ele foi lá e me incentivou e eu fui atrás, fiz matrícula, me bateu o medo. Eu falei, meu Deus, novamente eu estou fazendo, né, matrícula da faculdade, novamente eu estou iniciando. Eu falei, será que é isso mesmo? Será que vai dar certo? Será que é isso mesmo que devo fazer? Já não deu certo da outra vez? Será que agora eu vou continuar insistindo nisso? Então bate aquele medo, aquela incerteza. E, e o que eu posso te dizer assim é que quando a gente tem um coração que é voltado a Deus, para as coisas do Senhor, eu sempre penso assim, aquilo que vem na nossa vida e traz paz é de Deus. Aquilo que traz confusão não é de Deus. E as nossas vidas foram se encaixando, né? Foram caminhando e tudo dando certo. E através dessa palavra que diz, né, em Isaías, não vos lembrei das coisas passadas, nem considerais as antigas, porque era isso que vinha, os fantasmas do passado, né, atormentando o presente. Né? Não vai dar certo, você está entrando numa furada, isso não é para você. Então eram os fantasmas que vinham. E a palavra que diz, né, não lembrei das coisas que passaram. Né? Não considere as coisas antigas. Não quer dizer que você sofreu lá atrás, que você vai sofrer novamente. Né? Por que isso? Porque ali diz, eis que eu faria uma coisa nova. Então ele promete o melhor para nós, ele cuida da gente. E ele quer o melhor para nós. Deus quer o melhor para os seus filhos. Então, e ele diz ali que, porventura, ele colocará um caminho no deserto, né? Colocará água, colocar rio em terra seca. Então, quer dizer, coisa que talvez seja impossível de acontecer, ele vai fazer acontecer. E eu gostaria que o Anderson falasse um pouquinho de como foi a experiência dele, desse recomeço, que eu sei que para ele também foi difícil, como eu falei, nós, né, vidas diferentes, criação diferente, família diferente. Então, tudo foi um desafio para nós, né? Nós já tínhamos Sim. uma história, nós já tínhamos cicatrizes quando nos conhecemos, nós já tínhamos uma bagagem, né? Já tínhamos filhos, princípios, tudo diferente. E então eu falo assim que o recomeço às vezes é cansativo, você fala tudo de novo, né? Conhecer a pessoa. E é como eu falei, o recomeço se torna uma coisa desafiadora porque você já tem uma bagagem, né? E como que você vai? E quando você é o começo de um relacionamento, você vai crescendo junto e se moldando. Agora, quando é um recomeço, a pessoa já está formada, a pessoa já está com a sua bagagem. Então, eu gostaria que o Anderson falasse um pouquinho como foi para ele esse recomeço e contasse a experiência. Então, como você estava falando, né, amor? Essa questão das diferenças que a gente teve, mas voltando um pouquinho ainda, né? Primeiro casamento deu certo, né? Como a gente fala, ninguém casa pensando que vai dar errado, mas às vezes falta a experiência de vida, a capacidade de entender algumas coisas, que quando a gente é muito jovem, a gente acaba achando que a gente é capaz de dominar tudo e contra todos, né? Enfim. E a gente se esquece de Deus muitas vezes, né? Eu sempre fui uma pessoa que sempre temia Deus, mas nunca fui aquele praticante, né? Era aquela pessoa tradicionalmente religiosa que ia aos domingos na missa de vez em quando e achava que isso aí já era o suficiente. E eu sei o quanto isso fez falta, né? Nesse processo todo entre casamento e separação e tudo mais. Então eu aprendi que nesse processo, né, sofri bastante, porque para ir suportando as situações que iam acontecendo, eu fui simplesmente deixando de ser quem eu era. Né? Então quem me conhece sabe da minha essência de estar sempre sorrindo, de sempre estar querendo ajudar os outros, e eu fui deixando de lado isso. Porque eu tinha que suportar uma carga, e eu não sabia o que fazer com aquilo. E quando você não sabe o que fazer, geralmente você se encolhe. Né? Em vez de você ir para cima, você começa a querer comparar com o passado, né? Como você estava falando, a gente tem uma bagagem. Então, eu tinha uma bagagem de que eu era uma pessoa solteira, que eu não tinha tanta responsabilidade, né? Que eu tinha outras coisas, outros interesses,
que eu não precisava me preocupar tanto. A partir do momento que você casa, tudo muda, né? Você agora passa a viver uma outra realidade. Você tem outras responsabilidades, né? Tem que manter sua própria casa, você tem que dar conta de pagar as contas, um monte de coisa que antes você meio que acabava sendo beneficiado por estar morando com os pais, né? E fora isso, a questão, né? Que o namoro ainda, quando você está namorando, você está naquela fase de fica cada um na sua casa, só aproveita o tempo bom, né? Que de vez em quando se encontra. Então é sempre agradável quando a gente está namorando. E quando a gente efetivamente se junta, né? Casa, você começa a viver uma outra realidade, né? Então a experiência que você começa a adquirir é que, ó, essa parada aí eu não conhecia da pessoa, né? Começam a vir coisas que são normais para outra pessoa que para você começam a soar estranho. E se você se incomoda com isso, você vai criando algumas barreiras ou você vai deixando simplesmente de lado alguns entendimentos seus para poder suportar e para que aquilo não vire um conflito toda hora, né? Porque você acaba gerando muito estresse, muito conflito se você ficar batendo de frente. Então, assim, no meu processo, então, eu fiquei casado por quase 8 anos, né? Tive um filho também, e depois disso, né, tive que tomar essa decisão, porque eu não estava mais sendo eu não estava conseguindo mais suportar aquele fardo que eu estava carregando, e eu simplesmente não tinha razão, eu não sentia motivo para estar sorrindo. Então eu sofri muito nesse período. Eu acho que o que me manteve, né, focado em continuar foi a questão do filho, assim, acho que como você. Então, nesse ponto, nossas histórias são muito semelhantes, porque não tinha tempo para ficar ruminando, a gente tinha que dar a volta por cima, porque tinha você no seu caso, 2 crianças, né, e no meu caso, 1, e a gente tinha que dar conta desse recado, né, e aí você começa a se cobrar mais ainda, né, porque você sente eu me sentia frustrado, porque eu falhei, na minha cabeça eu tinha falhado como um chefe de família, eu tinha falhado em aspecto de como ser homem, de como ser pai, porque eu violei alguns princípios meus ao momento que eu decidi sair, mas em contrapartida eu fiz isso na esperança de eu reencontrar o que era a minha essência. E realmente, após esse processo, eu me reencontrei como pessoa, né? Então, passei algum período, então eu saí da casa que eu tinha, tive que voltar para a casa dos meus pais, né? Então teve todo esse processo como eu falar no termo de informática, o rollback, né? Que é voltar para trás. E voltei, pedi, né, humildemente para voltar. Então teve várias fases nesse processo. Me adaptar à rotina da casa, porque eu falei, minha casa se resumiu a um quarto, né? Eu tinha um quarto aqui que era o meu cantinho. Ali estavam todas as minhas coisas e era onde eu gastava a maior parte do meu tempo, apesar de eu estar na casa onde eu cresci. Então essa foi uma parte bem difícil. Mas eu fui recomeçando, e nesse período de recomeço, antes mesmo de eu tomar a decisão de me separar, eu já estava, vamos dizer assim, conectado a mais a Deus, né? Então eu comecei, quando eu estava me sentindo muito angustiado, eu ia orar, eu ia na igreja, eu ia conversar com Deus, eu fazia outras coisas que eu não costumava fazer. E Deus foi me direcionando. E eu tomei a decisão, me separei, daí depois disso fiquei 1 ano me reencontrando, então me redescobri como pessoa, enxerguei a essência do Anderson de novo, aquele Anderson alegre, aquele que tinha uma vivacidade gigante, né? Eu lembro que amigos mais novos, que eram amigos do meu irmão, a gente saía e tal, eles não aguentavam o meu ritmo, porque eu estava alucinado, eu saía a milhão, eu fazia academia, eu trabalhava, eu fazia várias coisas e eu tinha muita energia, porque eu tinha encontrado de volta a alegria em viver. E aí passou um tempo, acabei entrando num outro relacionamento, que foi um relacionamento bastante complexo para mim, né? Foi algo que me exigiu bastante por questões diversas, mas que também foram de grande crescimento para mim, porque ali eu tive uma real noção do que eu tinha que fazer para mudar, porque eu precisava mudar também. Eu já estava percebendo que eu estava cometendo os mesmos erros que eu tinha cometido no passado, né? E como você falou, a nossa bagagem tem que servir como uma referência. A gente não pode ficar usando a bagagem que a gente tem para cometer as mesmas coisas que a gente, né? Os mesmos erros. E foram 3 anos bem difíceis, mas de muito crescimento, de muito
amadurecimento da minha parte, né? Com isso também foi passando o tempo, eu já estava bem mais velho do que quando eu tinha casado, né? E isso me trouxe assim, acho que a sabedoria estava ficando mais potente dentro de mim. Mas, de novo, né, nesses 3 anos, eu enxergo hoje com clareza o que dificultou tudo isso. Foi a ausência de Deus de novo. Eu achei que eu tinha tomado conta da minha vida de volta e, mais uma vez, eu comecei a falhar nas mesmas coisas. Eu deixei de lado aquele que guia todos os nossos passos, aquele que fala para você fazer o que você tem que fazer certo. E achei que eu era autossuficiente de novo. E nesse ponto eu comecei a falhar e sofrer. Mas foi como eu falei, esses 3 anos me ensinaram a ouvir, me ensinaram a debater as coisas, a não guardar coisas dentro de mim, que eu costumava guardar. E no primeiro relacionamento isso foi o que me transformou na pessoa que eu estava virando, porque eu perdi a minha essência porque eu estava acumulando tanto lixo dentro do meu coração, tanto rancor, tanta mágoa, tanto, sabe, era uma quantidade gigante de sentimentos ruins que estavam minando minha vida. E nesses outros 3 anos eu comecei a domar um pouco isso, né, ao ponto de que quando chegou no momento eu falei, cara, eu tô no mesmo caminho, eu tô fazendo a mesma besteira e eu vou mudar esse curso, eu vou parar agora porque agora eu entendi que não é isso que eu quero. E eu terminei o relacionamento e aí falei, não, aí todo mundo quando termina o relacionamento fica naquela zona, né, tipo, agora eu vou ficar de bom tempo, não vai acontecer nada, não vou procurar e boa. E aí aconteceu que alguns dias depois que eu tinha terminado, teve uma festa junina, né? Até tô usando, eu gosto de roupa junina, né? Essa aqui é especial, vocês sabem, né? Que é do nosso casamento. Para quem não sabe, nós fizemos uma festa junina, nossa festa de casamento. E aí eu simplesmente estava nessa festa, despretensiosamente, eu e o João, meu filho. E aí entrou essa polaca lá. Essa mulher linda, né? Não só fisicamente, mas hoje, né? Com o entendimento que eu tenho, com tudo que está acontecendo nas nossas vidas nesse momento, de uns tempos para cá eu consegui enxergar o real motivo que fez a gente se conectar, né? E a gente tem provas disso, né? Tem testemunho da minha avózinha que já faleceu, mas que deixou uma mensagem incrível, né? Quando ela conheceu a Paty, a primeira coisa que ela disse para a Paty que ela era a resposta de orações que minha avó fazia, pedindo para que eu encontrasse uma pessoa boa. E aí fez muito mais sentido, porque hoje eu consigo enxergar que o que me conectou com a Paty no primeiro momento que eu vi ela entrando naquele salão, com calça jeans, com aquela camisa rosa, xadrez, com as sardinhas mais reforçadas do que ela já tem, esse olho verde lindo, eu falei assim, caraca, como é que eu nunca vi, né? Mas por que eu nunca vi? Porque eu nunca estava olhando. E naquele dia, a conexão que eu falo, eu entendi que a conexão que eu tive com ela não foi física apenas, né? Eu vi ela, uma mulher linda, mas não foi isso que me chamou a atenção. O que me chamou a atenção foi o que estava por trás dos olhos dela. Parece que a gente teve uma conexão de almas ali. E ali começou um processo que eu vou dizer que levou, né, a gente está indo para fez 4 anos que a gente está junto agora. E nesse processo eu demorei um pouco para descobrir, né, o real motivo. Hoje eu compreendo isso. E o que nos uniu foi certamente foi Jesus, foi Deus, né? Porque eu tenho um propósito, como eu falo sempre. Meu propósito sempre foi ajudar as pessoas. Isso eu faço de forma voluntária. Então eu acabava entrando, às vezes, até no relacionamento por questão de querer ajudar, de achar que eu podia mudar a vida da pessoa de alguma forma. E ali naquele dia da festa, né, conheci ela, os 2 meninos lindos, né, e tal. E eu falei assim, caramba, será? Né? E aí as amigas dela começaram a botar a pilha, aquele negócio, a gente acabou dançando e começamos a nos conhecer uma semana depois daquilo. Né? Começamos a conversar e nos encontramos e começamos a conversar. E eu lembro da reação que minha mãe teve, né? Minha mãe está assistindo aqui, eu vou falar, que eu falei que eu estava curtindo demais o que estava acontecendo, né? Após alguns dias. E minha mãe falou, é muito cedo, você tem que dar um tempo, que não sei o quê, e falou um monte na minha cabeça. E eu falei isso assim, e foi a primeira vez que eu não me abalei com aquilo, sabe? Eu tava tão convicto, eu falei assim, não, eu vou deixar rolar a parada.
porque foi diferente. Essa vez eu senti que não sei, não sabia explicar exatamente o que era, mas era diferente. E então eu deixei a coisa acontecer e a gente foi se conhecendo, né? Aos pouquinhos a gente foi trazendo, né, os meninos, a gente tomou um cuidado bem grande com a questão dos filhos, né? Então a gente tinha essa bagagem que era algo mais delicado, né? A gente conhecia um pouco mais a fundo os princípios e valores da pessoa. E eu fui vendo, né, o quanto a Paty estava sobrecarregada, porque ela estava tendo que fazer papel de pai e mãe, né? Ela tinha que fazer, né, funções que não são propriamente da mulher fazer, e com 2 filhos homens isso se torna mais difícil ainda, porque aí eles ficam sem a referência masculina, que é tão importante para eles, né? Todo homem precisa de uma referência masculina, e de preferência que essa referência seja, né, que tenha princípios, tenha valores, e que possa instruir as crianças, né? Mesmo que não seja um marido especificamente, mas precisa ter alguém por perto que faça esse papel. E eu vi, né, mesmo tendo enxergado lá dentro da alma dela aquela vontade de ser feliz, aquele grito buscando, né, aquela conexão comigo, porque eu também tinha essa vontade, né, e era isso que eu buscava. E aí hoje, né, vou acelerar um pouquinho, mas trazendo para hoje o entendimento que eu tenho, a gente está junto, de verdade, porque Deus quis nos unir. Ele quis unir nossas histórias, as nossas experiências diferentes, para que eu pudesse ajudar, né, a Paty ser o homem que ela precisava para conseguir dar os passos à frente. Como ela falou, essa questão da faculdade que ela não sabia, que ela tinha feito, mas lógico que ela não ia conseguir, ela estava vendo outras coisas, ela não estava enxergando com clareza o que ela realmente sabe e gosta de fazer. Né? Daí, quando um dia eu peguei e falei para ela assim, você quer estudar? Eu quero, mas não sei o que eu faço, por que você não faz pedagogia? Ela, mas por quê? Eu falei, por quê? Porque você tem maior jeito com as crianças. Para quem não sabe, nós somos chefes escoteiros, e a Paty também e mexer, né, sempre na igreja, sempre lidando com os pequenininhos, com as crianças pequenas, na parte de evangelização, de cuidados com elas lá, e com os lobinhos no escoteiro a mesma coisa, e toda criança ama ela tem é incrível isso, essa conexão é incrível. Falei, cara, é a tua cara isso, vai que você vai curtir. E ela tá aí, tá se amarrando, tá se especializando em várias áreas diferentes dentro né, da profissão que ela tá buscando aí, essa graduação. E eu lembro que a gente começa a se apoiar, né? Então eu fui conhecendo a Paty, eu fui entendendo as dificuldades, e aos pouquinhos ela também foi me conhecendo. Tivemos várias dificuldades nesse processo também, por causa dessa bagagem, né? Algumas dificuldades nossas em lidar com os fantasmas. Tinha hora que o fantasma vinha para cima da gente com tudo, e aí causava aquele estresse, causava aquela dificuldade de entendimento, né? Enfim, às vezes a gente acaba fechando os ouvidos, a gente fecha o coração e depois a gente reflete um pouquinho, a gente consegue enxergar isso com mais propriedade. E durante esse período, eu lembro que a gente acabou meio que se estranhando um tempo, né, no processo de conhecimento nosso, ficamos afastados acho, quase 2 meses. E só que diferente de outras vezes eu não sofri, na verdade, acho que a gente estava no processo que a gente precisava enxergar isso de outra maneira, né, de uma forma mais, não sei, mais bruta. Então a gente deu um tempo, como fala, eu sempre tive por princípio nunca dar tempo, né? Então a gente parou de se encontrar como se tivesse terminado mesmo, mas a gente ficou naquele banho-maria, né? E nesse período eu falo que né, ela fala que fui eu, que quase que não voltamos e tal. Mas nesse período eu fiquei em paz. Eu fiz o que eu tinha que fazer, pus a pressão pro lado dela para ela enxergar as coisas que eu estava falando e usei esse tempo para refletir também. E aí entra aquele dia que eu fui, né, sozinho. Lembro que eu estava angustiado aquele dia, foi logo no começo que a gente tinha parado de estar junto. E eu fui pro morro do... Eu amo ir para morro, né, para montanha. E aí eu fui sozinho lá pro Morro do Canal. E furou pneu na estrada, e foi aquela confusão. Eu falei, não, eu vou para aquele morro, eu preciso ir naquele morro, nada vai me tirar desse morro. Porque eu queria, o que eu queria? Eu queria ir para ficar mais perto de Deus, porque para mim a sensação é essa. Quando você sobe um morro, você chega mais perto de Deus, e ali eu sentei, quando eu cheguei no topo,
eu sentei e orei e agradeci por tudo e pedi muito entendimento sobre o que estava acontecendo com a gente. E ali, naquele dia, eu tive certeza que a gente ia ficar junto. Independente de eu ter falado para ela ou não. Né? E eu lembro que isso foi numa semana, dia 18 de maio, eu não lembro como que foi, 18 de maio de 2018, foi quando a gente voltou. Eu lembro dessa data. Eu não lembro. Eu lembro. Eu lembro, né? Eu sou bom com datas, a minha memória é uma bênção de Deus, porque eu tenho a memória de elefante. E aí eu lembrei, e eu tinha ido pro morro no fim de semana antes, no domingo antes. E aquela ida pro morro foi tensa, porque furou o pneu, quase bateu no carro na hora que eu tava chegando lá na fazenda, enfim. Mas foi muito bom, porque aí Deus me deu a instrução. Falei, não, é isso aí, cara. Essa mulher é para você, vocês têm que aprender a lidar um com o outro, vocês vão ter que se virar. Mas vocês têm que estar junto. Então tá bom, missão dada é missão cumprida, Deus. Não é para Deus, a gente não nega favor, não. E isso aconteceu dessa forma. Nós voltamos e a partir daí eu vi que houve uma mudança grande em vários sentidos nossos. A gente conseguiu enxergar que o que estava atrapalhando o nosso relacionamento eram os fantasmas, eram as comparações que a gente fazia com as situações que a gente já tinha vivido. E acho que o pior erro que qualquer pessoa comete é comparar uma pessoa com outra, uma situação parecida, porque aquilo dispara o gatilho na tua cabeça e você acha que aquilo é a mesma coisa que já aconteceu no passado. Mas você está tá sendo ansioso, está querendo antecipar o futuro, né? Às vezes algo vai acontecer de diferente, mas você quer tomar a decisão e já pensar antecipadamente. E aí, graças a... Como que você venceu esses fantasmas? Como eu venci? Na verdade, eu acho que eu venci antes, né? O que você precisou fazer para vencer esses fantasmas, que eram os fantasmas do passado, né? De que não tinha dado certo e que agora estava a oportunidade para você recomeçar. Como que você venceu esses fantasmas? Então, eu venci vivendo. Né? Como eu falei, o período quando eu terminei, né, o relacionamento, o primeiro casamento, eu comecei a viver de volta. Né? Então eu comecei a fazer coisas diferentes. Comecei a tomar atitudes diferentes que eu não tomava enquanto eu estava casado. E esse momento trouxe essa reflexão e em momento nenhum, nesse período, eu sofri por ter acabado com o casamento. Eu comecei a enxergar a vida novamente, entendeu? E isso foi muito determinante. E aí, quando eu fui para o segundo relacionamento, né, depois do casamento, eu comecei a sofrer de volta. Mas por quê? Porque eu estava deixando novamente de viver. Eu comecei a me anular de novo, comecei a fazer a mesma coisa. E aí, só que aí foi muito mais rápido, eu consegui perceber, né? Muito mais rápido, não, foi 3 anos. Mas eu consegui enxergar que eu precisava parar com aquele processo de volta, né? De ser vítima, de deixar a situação me controlar, me dominar, de deixar as emoções tomarem conta de mim. Então, quando eu conheci... verdade, é uma decisão, né? Você decide, porque eu acredito assim, recomeçar traz medos, traz insegurança. Aí você decide se você quer caminhar com esses fantasmas na sua vida. É como eu falei, isso vale para todas as áreas, né? Não é Sim. só o casamento, é uma faculdade, é um emprego. E as coisas, às vezes, as coisas que não deram certo lá atrás, muitas vezes elas vêm para atrapalhar o presente. Na verdade, o presente, né? Elas vêm para atrapalhar, elas vêm para assombrar o presente. E como que você vai vencer isso? Como que você vai se desvencilhar de tudo isso? É a tua decisão. Eu acredito assim, que o que foi que de muito especial e muito parecido eu e você foi a vontade de ser feliz. Exato. A vontade que a gente tinha de ser feliz. A gente teve um passado que foi marcado por traumas, por medo, né, por sofrimento. E agora, a partir do momento que a gente decidiu, né, nos encontramos, a duas pessoas com o mesmo objetivo, de ser feliz, de recomeçar, escrever uma nova história, teve a força de vontade. Sim. Porque se a gente, como você falou, se a gente ficasse naquele vitimismo, ai, coitada de mim, eu sofri, eu não mereço, né? Eu vou sofrer de novo. A gente não ia estar aqui hoje. E esse sofrimento... Arriscar,
né? E esse sofrimento muitas vezes é a gente mesmo que causa, porque nós começamos a criar situações para que isso aconteça. E a gente acha que não, e a gente começa a transferir a culpa para o outro. Porque quando a gente sente medo, a gente tem duas situações, só tem duas opções quando a gente sente medo de alguma coisa. Ou você deixa que o medo te domine e você vira escravo daquilo, você vai paralisar, ou você vai para cima daquela parada e fala assim, quem manda nessa parada é só eu, vou com medo mesmo e vou fazer. Exato. E aí a hora que a gente ficou aqueles 2 meses afastado e que a gente voltou, a gente tomou essa decisão. Naquele dia 18, eu lembro que a gente estava até na Klein comemorando que a gente tinha voltado, lá no restaurante da Klein, Campo Largo. E eu lembro que eu falei assim, quando eu voltei do morro eu já vim decidir, eu falei, não, é isso que eu quero viver com a Paty. Deus me deu essa orientação. Eu não tinha muito essa compreensão, mas como eu tinha um diálogo aberto com ele, de vez em quando funcionava, né? Quando eu estava sempre precisando. Antes eu só falava com Deus quando eu precisava, agora se mudou, né? Agora eu converso com ele o tempo todo, né? A gente está conectado na outra vibe. Mas ele me disse, cara, vai para cima, velho. Vai acontecer, vai ter problema, vocês vão ter que aprender, mas você tem que ir, é isso que você tem que fazer. Porque eu tenho um propósito para vocês. Eu não entendia isso, hoje eu entendo. Que isso que a gente está fazendo aqui é porque tinha um propósito de Deus já. Que foi isso que uniu a gente, né? A gente passou por cima daqueles medos que nós tínhamos para estar aqui hoje, falando abertamente do que nós vivemos, das nossas experiências, dos nossos traumas. E como a gente superou isso. E como a gente vem superando isso todos os dias agora, né? Nós estamos num processo transformatório e não tem volta. Agora eu entendi qual é o significado do você foi resultado de orações da minha avó. Para quem não conhecia minha avó era uma intercessora poderosa. E ela sentia ela via no teu semblante que você não estava bem, ela já te chamava num cantinho, vem aqui que eu vou orar para você. E a oração dela te dava você sentia que não era, né? Porque quem não conheceu minha avó era uma pessoa sem instrução, minha avó era uma pessoa que teve todos os motivos na vida de sofrimento que você possa imaginar. Mas o que ela construiu nos últimos anos de vida dela foi algo assim impressionante de ver a fé e a conexão que ela tinha com isso, né? E ela dá essa resposta para a Paty ter falado para mim isso, que nunca fez sentido para mim naquela época, porque eu não estava conectado tanto a Deus quanto ela estava, e hoje para mim faz total. É uma resposta que eu faço assim, cara, como é que eu não enxerguei isso? Era tão óbvio. Né? Eu penso assim, porque é como a gente estava falando, né? O recomeço, né? A difícil decisão de recomeçar é uma decisão. E quando você decide recomeçar, não, vamos virar a página, ali como diz aquele versículo, né? Que a gente leu no começo. Não lembreis das coisas passadas e nem considerai as coisas antigas. Então, quer dizer o quê? Que vai vir, os desafios vão ter, né? Não... Sim. Assim como todo casal, como, né, todo relacionamento, tem as dificuldades, tem as ideias são diferentes, isso aí é normal. Não quer dizer porque a gente passou uma experiência lá que agora hoje nós estamos 100%. Não, nós temos ali, né, né, dá um choque. Por quê? Porque cada um pensa diferente, né? Imagina se todo mundo fosse igual, não ia ter graça. Sim. Deus fez cada um diferente, né? Deus criou todas as pessoas com uma personalidade. Eu tenho a minha personalidade, a minha maneira de pensar. O Anderson tem a maneira dele pensar, de agir, de decidir as coisas. Ele consegue ver além. Eu sou mais travada. Enfim, temos nossos pontos positivos, temos os nossos pontos negativos. Mas o que acontece? Tudo que vivemos e passamos, isso tudo nos fortalece para hoje tomar as decisões certas. Conseguir ter um relacionamento. Porque eu penso assim, quando é começo, né? Meu primeiro emprego, né? Meu primeiro casamento. Aqui a gente não está, a gente, né, abomina, né, o divórcio, a gente não concorda, né? São situações que foram diferentes. A minha situação foi bem diferente, do Anderson também. E hoje a gente quer, né, que lutar por nossa luta hoje é para que as pessoas permaneçam juntas, não se separem, né? A gente vê assim que tem muitas pessoas que estão vivendo conflitos. A gente já passou, a gente consegue Sim. olhar, né, e pensar, puxa vida, a gente já viveu isso. Não vale a pena,
né? A gente sabe que um vai ter que doar, um vai ter que ceder, né? Sim. Isso é ruim ou é bom? É bom, porque o amor, ele significa o quê? Doação. Você vai se doar para aquela pessoa, né, para aquele relacionamento. Então, hoje, o maior desejo do nosso coração, quando a gente vê alguém que quer se separar, a gente sabe que isso não é legal, né? Não foi bom para mim, não foi bom para ele, né? Teve muitas consequências, né? É família envolvida, são os filhos, né? Gera bastante sofrimento, ao mesmo tempo também que é uma coisa libertadora, que no meu caso foi e a dele também, foi algo que foi meio que libertador do que estávamos vivendo, né? Eu fiquei casada por praticamente 15 anos, então chegou uma hora assim que a gente passa assim, a gente pensa e vê agora, né, esses casais com dificuldades, com problemas, lute. Se você ama, os dois se amam, né? Vale a pena lutar. Agora, quando um não quer, não adianta, o outro vai se sentir fraco, vai se sentir desencorajado. Então, o objetivo hoje aqui é o quê? É dizer para você que deixe as coisas antigas que passaram para trás, né? Se você deu chance, se você fez o seu melhor, se vocês insistiram né, investiram para que algo transformasse, mas né, foi em vão. Mas hoje, olhe para trás, porque quando a gente perde um relacionamento, a gente tem aquele sentimento de impotência. Puxa, eu fracassei como esposa, eu fracassei como marido, né? O que que eu não fiz, né? O que que eu deixei de fazer para que desse continuidade? Onde está a falha? Enfim, são coisas que ficaram lá para trás. E hoje é um recomeço. Como eu falei, tanto vale, né, para todas as áreas: casamento, um novo emprego, a faculdade, né? Isso vale para todas as áreas. O que que não deu certo lá no passado? Né? Vamos pôr no papel o que que não deu certo. Eu sei onde eu falhei, onde o outro falhou. Então agora, né, a partir dessa palavra aqui que Deus está falando ali para né, para aquele povo, essa palavra Deus usou Isaías para trazer essa palavra para o povo de Israel, que estava ali, né, vivendo um momento de tristeza, de sofrimento. O povo estava muito angustiado, muito amargurado. Era um povo sofrido, era um povo doente, o povo de Israel naquela época. E Deus usou Isaías, trazendo essa palavra de conforto, essa palavra para que eles né, seguissem, para não olhassem mais para trás, deixassem todas as coisas para trás e fixassem o olhar no futuro, focasse no presente para o futuro. Então, é isso que eu quero deixar para vocês hoje que estão todos nos ouvindo, né? Que foi a minha experiência, foi a experiência do Anderson. A vontade, né? Que nem eu falei ali, a difícil decisão do recomeço. A decisão é sua de E, recomeçar. e tem um E, alvo. e a decisão é sua se os fantasmas vão fazer parte, né? Para atrapalhar. Porque, como eu falei, as dificuldades vêm, né? Nós temos 3 filhos, né? Temos o João, o Leonardo e o Samuel. E como o Anderson falou, quando a gente se conheceu, não era se conhecer, ai, vamos dar certo ou não vamos. Tinha muitas pessoas envolvidas, né? Principalmente as crianças. E eu fui muito cuidadosa porque depois que eu me separei, eu, eu falei assim, se eu tiver que apresentar alguém para os meus filhos, vai ser uma pessoa. Eu não quero ficar apresentando várias pessoas, né? Vai ser uma, né? Então, eu tinha muito medo, tinha muito cuidado com isso, né? Porque eu não queria fazer uma bagunça na cabecinha deles, eu não queria fazer confusão na cabeça deles, né? Então, eu tinha que ter certeza daquilo que eu estava decidindo para minha vida e escolhendo para minha vida. E como a gente falou, as coisas foram se encaixando, né? A aceitação deles foi assim, esse era um medo, né, que travou muito o nosso relacionamento no começo, que era como que ia ser a aceitação das crianças. Eu tinha muito medo, né? Eu nunca tinha apresentado ninguém para eles. Então eu tinha medo de como eles iam reagir e como que ia ser a nossa união depois, né, que nós decidimos casar. E Deus nos surpreendeu grandemente, né? Que foi, eu esperava o pior, né? Eu esperava rebelião, a gente pensa no pior, né? Infelizmente a gente
quer viver, Isso é quer... culpa do cérebro. É O isso aí, você cérebro tem que tem viés, visualizar coisa boa. nosso cérebro tem viés negativo, então ele vai associar qualquer nova experiência E com qualquer coisa ruim. e eu achava que ia ser uma bagunça, que ia ser, né, aquela confusão. E pelo contrário, né, as coisas foram se encaixando, as coisas foram se alinhando, as coisas foram caminhando e a aceitação foi muito grande, né, tanto da família, né, quanto dos filhos, amigos, né, ele tinha os amigos dele, eu tinha os meus e tudo foi se encaixando. Então, quer dizer, se a gente deixasse as coisas antigas, as coisas velhas, as experiências negativas que tivemos no passado, se a gente deixasse tudo isso influenciar hoje, no presente, não estaríamos aqui hoje. Porque os desafios são grandes. Só que eu penso assim, os desafios são para os corajosos. E eu acredito aqui que quem está ouvindo hoje seja uma pessoa corajosa, uma pessoa cheia de vontade de viver, uma pessoa com vontade de que dê tudo certo. E para isso tem que se arriscar. E muita sabedoria, né? Pedindo para Deus muita sabedoria, muita graça, muita luz, para que Ele venha guiar, porque sem Ele a gente não conseguiria. E, e eu creio assim também, como foi comigo, o Anderson foi usado muito na minha vida, como eles, né? A gente deu um exemplo da faculdade. Eu tinha autoestima muito baixa quando ele me conheceu, eu não acreditava em mim, não acreditava no meu potencial. Eu me achava o pior do ser humano, né? Como eu falei, a gente sai de um relacionamento, então eu me sentia a pior esposa, a pior mãe, a pior tudo. E Deus usou ele para me mostrar que não era assim. Deus foi usando ele para me mostrar as coisas boas que, né, eu tinha em mim, dentro de mim, e as coisas que eu poderia fazer, que eu achava que eu não tinha capacidade, né, de voltar à faculdade, de fazer, voltar não, fazer as aulas de inglês e tantas outras coisas que Deus usou ele para que tivesse, está sempre me encorajando a fazer as coisas, porque ele acredita, ele consegue me ver, enxergar melhor do que eu mesma, né? Então, foi algo assim muito especial. E não sei se você tem É, mais alguma coisa para falar. na verdade, o que eu queria dizer é assim, pessoal, independente do que você está vivendo, independente da situação presente ou passada, saiba que qualquer decisão que você tome, né, que vai interferir no seu futuro, vai ter um preço. Tem um preço a ser pago. Né? Nós pagamos o nosso preço para a gente estar aqui hoje. E só vamos conseguir dar esse passo à frente, buscar essa direção, com Deus guiando nossos passos. Em primeiro lugar é Deus. E segundo é deixando para trás, como diz ali no versículo de Isaías, não fica carregando essas paradas. Tira. Nosso coração é o que conecta a gente a Deus. Se nosso coração está entulhado de bagulho, cara, é igual o fundo do poço. Tá cheio de lixo lá de baixo. Então, cara, você tem que tirar, vai deixando. Nosso coração é como o fluxo de um rio. Então, se a gente quer fazer uma represa ali, o lixo vai parar. Agora, se você deixar o fluxo da água rolar, cara, você vai embora. Você vai conseguir. Mas você vai ter que pagar esse preço. Né? Às vezes o preço é abrir mão de alguma coisa, vai ter um custo financeiro alto, vai perder conforto, enfim, gente. Vocês vão ter que sofrer ou vão ter que se readaptar. Né? Costumo dizer também, que eu tenho ouvido bastante de uma pessoa que a gente está seguindo e aprendendo muito com ela todos os dias e com a família, né, que é o Pablo Marçal. E ele costuma dizer que quando você erra na contratação, na seleção, você vai ter que investir o triplo em treinamento. E é verdade, isso que se aplica aos negócios se aplica na vida, né? Mas graças a Deus a gente tá assim, a transformação é tremenda. Eu falo, a Paty, ela sempre teve esse viés, como minha avó mesmo disse, ela era resposta de oração, e o que me conectou à Paty era a espiritualidade dela, que era o que faltava em mim. Eu sempre tive vários valores, vários princípios que eu sigo, que eu aprendi com meus pais, que eu aprendi com as pessoas com quem eu andava, mas que faltava uma pitadinha de alguma coisa, e eu nunca soube o que era. Na verdade, tive lampejos de saber o que era. E algumas vezes eu me deixei levar e esqueci disso. E aí, né, de um tempo para cá, agora, mais de 2 meses já que eu estou num processo meu próprio,
de buscar esse autoconhecimento em Deus, de ativar meu propósito, de entender o porquê que eu sempre ajudava as pessoas, o porquê que eu consigo enxergar coisas, como a Paty disse, que às vezes a pessoa própria não enxerga. Eu me lembro de quando eu tinha 12, 13 anos, eu já dava conselhos para adulto. E qual capacidade que eu tinha para fazer isso? Qual era a minha experiência de vida? Cara, era muito pouca, mas eu dava conselhos sábios. Por quê? Porque era Deus agindo na minha vida. É isso que Ele quer que eu faça. Ele quer que eu desenvolva essa capacidade de levar as coisas para as pessoas, de promover esse entendimento que às vezes a pessoa não vê. E eu, quando conheci a Paty, a espiritualidade dela falou alto, a nossa conexão foi ali, foi no olhar. Eu enxerguei a alma dela. Deus me mostrou a alma dela primeiro, por dentro dos olhos verdes dela. E eu sinto isso hoje, eu sei, eu falo abertamente, foi isso. E essa conexão era o que faltava para mim. Mas por eu não praticar, por a Paty também carregar alguns fantasmas, ela também deixou de fazer. Né? E de 2 meses para cá, eu me levantei, né? Num dia qualquer, eu levantei e comecei a participar dessa transformação. Deus me chamou e eu fui. E estou desde aquele dia até hoje fazendo, e a Paty se levantou porque ela tem uma espiritualidade muito superior a mim. Ela já estava conectada a Deus, fazendo coisas de Deus há muito mais tempo. E agora a gente encontrou nosso caminho. A gente sabe que o nosso propósito é esse, é levar a mensagem de Deus, como ela falou, é tentar mostrar para as pessoas quão caro, quão custoso é você se desfazer de um casamento. Olhe bem para o fundo do teu coração e perceba se não é só você está transferindo só o problema para outra pessoa. Qual é a tua parcela de culpa nisso? O que você tem feito para resgatar isso? Você tem sido uma boa esposa? Você tem sido um bom marido? Então para de ser vítima, para de se falar, ela não faz as coisas, não sei. Cara, tem um monte de coisa que você não faz, né? Qualquer um da gente erra, eu errei, eu sei minha parcela de culpa. E a partir do momento que eu me livrei disso, que eu tirei do meu coração essa parcela de culpa, que eu pedi perdão para Deus, falei assim, me livra disso. Me livra desse sofrimento que eu preciso viver. Ele falou, então tá bom, você vai pagar com o preço do divórcio, vai pagar caro, mas é esse o preço, está disposto? Eu quero ser feliz. Né? E hoje eu estou aqui sendo feliz. Eu falo, a Paty trouxe para mim coisas maravilhosas. Eu tô cada dia mais, assim, eu sou mais apaixonado por ela, por tudo que nós vivemos, pela nossa família que é linda. Né? O pessoal confunde até os filhos, o pessoal acha que o João é filho dela, os piá que são filho meu, enfim. É como se fosse uma coisa só, é tudo nosso, entendeu? Não tem eu, meu e dela, não tem esse é meu, esse é teu. Para mim é tudo igual. Né? A gente trabalha com cada um dentro das dificuldades deles. Nós trabalhamos todos os dias nas nossas dificuldades. Não acha que é perfeito. Perfeito é só Deus. Só. Nós somos falhos. A gente tem que pedir perdão toda vez que a gente erra. A gente não vai errar, por mais bom que a gente seja. E era isso que eu queria dizer. Né? Agradeço por estar aqui. Obrigado pelo convite, meu amor. É incrível, né? É incrível o que você tem feito. E eu tô aqui para te ajudar e a gente vai se ajudar sempre nessa caminhada, assim como foi desde 4 anos atrás, quando Deus nos uniu, e quando Deus une, Ele não separa nunca mais. É isso aí. Então é isso que eu gostaria de deixar para vocês, que vocês possam, né, não ficar com medo do recomeço. O recomeço, ele traz medos, traz insegurança, ele não é para qualquer um mesmo. Ele é realmente para aqueles que têm vontade e querem. Igual eu falei, é uma decisão de recomeçar e ser feliz novamente, recomeçar um novo emprego, uma faculdade, um curso, enfim, um recomeço às vezes de vida, né? De você deixar para trás as coisas que têm te feito mal, sentimentos ruins, e você decidir que a partir de hoje isso não faz mais parte da sua vida. Assim como diz lá em Isaías 43, que você possa carregar essa palavra, né, toda vez que você ficar com medo de algo novo, de algo novo que Deus está trazendo, que você possa lembrar dessa palavra, né, que Deus hoje te diz que Ele vai colocar água no deserto para você, vai colocar um novo caminho no deserto que você está passando. Quer dizer o quê? Que Ele vai colocar coisas novas, coisas que você não. Pode ser impossível aos teus olhos, mas aos olhos de Deus é possível. É possível sim um novo recomeço, para você ser feliz, para você subir na vida, para você vencer na vida,
Basta você acreditar sempre em Deus, confiar que Ele está ao seu lado em todo momento, em todas as tuas ações e sonhos, principalmente, né? Lembra do sonho lá de José? É isso aí. Que Deus abençoe vocês. Já vai acabar o nosso tempo aqui. Tá Foi um acabando. prazer ter você aqui, Anderson, na nossa live. Deus Conte abençoe comigo. todos que assistiram conosco. Essa live vai ficar Desculpa, gravada lá no YouTube, então que você possa se inscrever, dar seu like e compartilhar. Deus e abençoe desculpa a a todos vocês. falação. Deus abençoe.